muito feliz de estar aqui. Amém? Eu estava lembrando, hoje pela manhã, as coisas mudam, né? A vida da gente vai passando, mas eu estava lembrando hoje pela manhã, quando nós tínhamos culto todos os sábados, e o sábado, o segundo sábado era livre, só não tínhamos culto no segundo sábado, né? E a gente estava aqui no sábado à noite, todos os sábados, e no domingo de manhã na escola dominical, e no domingo à noite no culto. É uma coisa maravilhosa, irmãos, não é? Não sei o que Deus tem preparado para nós, mas eu quero tomar por base, irmãos, a palavra que nós ouvimos hoje, ontem, aliás, que o Senhor tem algo novo. Eu não sei ainda o que é, mas já comecei a orar para Deus nos revelar, nos mostrar, e a gente fazer aquilo que Deus quer. Amém, pastor William? Não sei ainda, já estou orando já. Comecei a orar ontem, para Deus fazer esse algo novo aqui nesse lugar, eu quero viver o novo do Senhor. Você quer viver também? Amém? Então, irmãos, eu já quero começar com uma coisa nova hoje. Acho que eu nunca fiz isso aqui. Nós vamos fazer uma oração da seguinte maneira. Nós não vamos orar pela palavra, não vamos orar por mim, que Deus usa a minha vida, Deus me abençoa, a palavra é a palavra do Senhor. Preste atenção nisso, eu quero que você faça uma oração diferente. Nessa hora que nós vamos orar aqui, você vai colocar na presença de Deus uma situação que você está vivendo, uma ou mais de uma ou várias, e que você precisa de uma resposta. E você vai falar entre você e Deus. E vai apresentar para o Senhor aquilo que está no seu coração e que você tem colocado, você tem buscado e não chegou ainda e você está precisando dessa resposta. E aí, quando nós transmitirmos a palavra, você vai comparar se o Espírito Santo ouviu aquela sua oração e ele vai te dar uma resposta hoje ainda. Seja ela qual for. Amém? Os irmãos querem fazer isso? Vamos fazer isso? Você vai colocar diante do Senhor aquilo que você precisa, seja quanto for. A gente precisa ficar orando aqui 10 minutos, 15 minutos para você colocar todas as suas situações. Vamos fazer isso. Eu acho que em pouco tempo a gente fala diante do Senhor a nossa necessidade, não é verdade? Você consegue falar em pouco tempo. E aí nós vamos ver, irmãos, como Deus vai usar a palavra, é Ele que vai fazer, é o Espírito Santo que vai fazer. Como Ele vai usar essa palavra para falar ao seu coração. Amém? Feito. Então vamos orar nessa hora. Obrigado, Senhor. Nos colocamos em Tua presença, Senhor. Coloca a minha vida também, Senhor, a minha necessidade. Nós temos tanto, Senhor, que abrir as portas, aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida. Nós temos agora uma direção, Senhor, para a igreja, para a nossa vida, para a nossa casa. Que o Senhor, lá do alto do céu, venha com Tua graça, venha com Tua bênção, venha com o Teu poder glorioso, Senhor. Eu quero um milagre neste lugar, Deus. E os Teus olhos sejam colocados neste lugar, os Teus ouvidos estejam atentos a este lugar, Senhor, para contemplar a vida de cada um, para ouvir a oração de cada um, Senhor, e estender as Tuas mãos para abençoar e enviar hoje a Tua resposta, Senhor. É a oração que nós fazemos diante de Ti, Senhor, porque nós queremos realmente, ó Deus, pela Tua palavra, com fé na Tua palavra, Senhor, experimentar uma coisa nova, aquilo que o Senhor tem preparado para este lugar. Nós queremos dizer, Senhor, que estamos prontos, estamos preparados, mas o Senhor estenda as Tuas mãos para abençoar a Tua igreja, para abençoar o Teu povo, Senhor. Aleluia. Louvamos o Teu nome, Senhor. E nós Te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão especial que o Senhor concede sobre a nossa vida. Ouve, Senhor, a oração da Tua igreja. Ouve, Senhor, a oração do Teu povo. E responde hoje, Senhor, com poder, com glória, com manifestação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você orou com fé? Eu quero te dizer uma coisa a mais. Na verdade, eu senti de fazer isso hoje, eu estava ali falando com Deus e senti de fazer isso, mas, de fato, irmãos,
Isso já vem acontecendo. Cada vez que você chegou neste lugar, cada vez que você ouviu a palavra, e o Espírito Santo direcionou para uma coisa que está no seu coração, que ninguém sabia, mas o Espírito Santo usou a pessoa que estava aqui na frente e falou ao seu coração, Ele está mostrando para você que Ele olha para a sua vida, que Ele te ama, que Ele te conhece, que Ele sabe das suas necessidades e que Ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Você crê nisso? E você já experimentou isso, né? Chegou aqui com algo no coração e veio a palavra e falou exatamente aquilo. Muitas vezes, a palavra que você disse em casa, que não falou para ninguém, e o Senhor fez o pregador repetir as palavras aqui na frente. Não é verdade? Então presta atenção na palavra de hoje, irmãos, que ela tem um sentido, um significado muito especial para nós, principalmente nesses tempos difíceis, irmãos, especialmente nesses tempos difíceis. Eu quero compartilhar com os irmãos, na verdade, é o capítulo 4 de Hebreus até o versículo 13, na verdade até o capítulo 4 inteiro, mas eu vou ler apenas 2 versículos, Hebreus capítulo 4, e eu vou ler somente os versículos 9 e 10. Diz assim a palavra: portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Só até aí, depois você faz o seguinte, você lê esse capítulo todo na sua casa, compara com o que você ouviu hoje aqui, e você vai ver que, eu creio, irmãos, que a partir desse momento, Deus está começando a fazer alguma coisa nova. Eu creio nisso. Amém? Porque é a maneira como nós enxergamos a nossa situação em confronto com a palavra de Deus, em comparação com a palavra de Deus, é que nos dá forças para nós seguirmos adiante. Amém? Então, a primeira pergunta, como é que está o seu ânimo? Não precisa responder. Os irmãos sabem que não precisa, né? Como é que está o seu ânimo? Cada um tem um ânimo diferente. O que muda o nosso ânimo? É as coisas que vão acontecendo. É a perspectiva de alguma coisa e se ela se cumpriu ou não. Então, ou você está sempre animado, ou você está de vez em quando está animado, ou está desanimado. Como é que está o seu ânimo hoje, antes de ouvir a palavra? Como que nós estamos na nossa caminhada? Nós estamos caminhando firmes, seguros. Eu estou caminhando com Cristo e dizendo assim, Senhor, não importa o que aconteça, eu sei que o Senhor está comigo e eu vou caminhar contigo. Nós estamos caminhando assim? Como é que está a nossa caminhada? Nós estamos olhando para o alvo, olhando para frente e dizer, o meu alvo é ali. O meu alvo é Jesus. As pedras que estão debaixo dos meus pés aqui estão machucando meu pé. Mas eu vou andar num caminho de glória. Eu vou andar num caminho de sucesso, vou andar num caminho de bênção. Porque a palavra do Senhor promete e Ele é poderoso para cumprir. Como é que está a nossa caminhada? Ou nós estamos quase parando? Ou as coisas estão pesando nas nossas costas? Quem é que já acampou aqui? Hoje não sei se o pessoal acampa ainda do jeito que estão as coisas, né? E levava a mochila nas costas. Quem é que já fez isso aqui alguma vez? E levava a mochila nas costas? Pouca gente, eu fiz muito isso. Chega uma hora que a mochila começa a pesar. Mas você quer muito chegar naquele lugar, você quer muito participar daquele momento. Então você vai em frente. A vida cristã é a mesma coisa, às vezes o peso está grande. Mas nós queremos muito chegar no final, irmãos. Amém? Nós queremos muito chegar na glória, então vamos em frente. Não podemos pensar em parar. Né? E a última pergunta. Nós estamos prontos para continuar, independente da situação? Estamos prontos? Você está pronto? Está pronto? Está pronta? Amém. Então agora eu quero falar a respeito disso. Aqui esse capítulo está falando do descanso. Descanso ou repouso. E a palavra de Deus, aqui no versículo que nós lemos, né? Portanto, resta um repouso para o povo de Deus.
Primeiramente, eu quero falar a respeito de Israel. E é essa comparação que o autor de Hebreus faz. Que Israel recebeu as promessas do Senhor, que o Senhor esteve com ele. Então ele recebeu as promessas. Imagina um povo, quando eles estavam ali no Egito, imagina eles trabalhando dia após dia, em dificuldade, e trabalhando para outros. Você sabe o que é isso, irmãos? Consegue imaginar? Vamos imaginar o povo de Israel lá no Egito. Todos os dias, levantava cedinho, sei lá que horas levantavam, trabalha, para almoçar, trabalha, vai para casa, janta, dorme com a sua família, no dia seguinte trabalha de novo. Qual era o fruto desse trabalho para eles? Nenhum. Nenhum deles tinha herança ali. Nenhum deles podia deixar nada para os seus filhos, para os seus netos. Era um trabalho de escravidão. Eles trabalhavam e os outros recebiam os frutos. Não é desanimador, irmãos? Você trabalha, em dificuldade, e eles estavam ali, oprimidos no Egito. Mas Deus fez uma promessa: olha, vocês vão sair daí para um lugar de descanso. E Deus, esse mesmo Deus que fez a promessa, Ele foi poderoso para cumprir. Chegou o tempo determinado, Ele chama Moisés, Ele levanta Arão e fala: vai lá e fala com o faraó e diz que vocês querem sair daqui. É uma história muito conhecida, se você quiser saber todos os detalhes, vai lá em Gênesis e vê. Quando Deus fala com Moisés lá no deserto, quando ele está no deserto, que o anjo do Senhor aparece na sarça, e ele fala: vai lá, eu estou ouvindo o clamor do meu povo, eu estou ouvindo a dificuldade que meu povo está passando. E ele então levanta Moisés, e acontecem todas as coisas que estão ali descritas no livro de Gênesis, e o povo sai. Êxodo. Isso, Êxodo. Está certo. Memória falha. Mas não importa, irmãos. Está lá, está escrito lá. Certo? E aí, acontecem todas as coisas. E se a gente começa a ler ali, você vê cada detalhe que Deus está cuidando. Você começa a ver as situações que o povo do Egito passou. E como Deus guardou o seu povo, irmãos, é uma coisa maravilhosa, cada detalhe. Então, eu quero dizer o seguinte, irmãos. No tempo que precedeu a saída deles do Egito, eu acho que eles já começaram a ficar animados. Agora vai. Nós estamos aqui sofrendo isso, mas dentro de pouco tempo nós vamos sair daqui. Deus vai cumprir a sua palavra. Assim também é com a nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos passando um momento difícil, mas vai chegar um tempo em que Deus vai dizer: agora é o tempo de eu abençoar a sua vida. Mas o tempo pertence a Ele, não é o tempo que nós pensamos. Mas eu quero que você creia. Deus tem algo preparado para a sua vida e é uma bênção. Então chegou o tempo, eles foram resgatados. Eles saíram do Egito e eles foram para uma nova terra. Olha que coisa maravilhosa, que mudança, irmãos. Enquanto eles estavam no Egito, eles trabalhavam e não tinham direito a nada. Não tinha herança, não tinha nada que deixar, não tinha nada. Quando eles saem do Egito e vão para a sua terra, já estou chegando lá no tempo de Josué, mas eu quero pegar esse intervalo aqui. Quando eles saem da terra, quando eles chegam na terra prometida, eles não precisam comprar nada. Eles não compram as terras. Eles não compram propriedades. Eles só tinham que fazer uma coisa, irmãos: se levantar e lutar. Só isso. Você se levanta e luta que aquela cidade será sua. Você se levanta e luta que aquele vale será seu. Você se levanta e luta que aquela montanha será sua. Assim é com a nossa vida, irmãos. Tenha disposição para lutar independente da situação. Eles não precisaram pagar nada. O Senhor preparou todas estas coisas. E mais ainda, quando eles saíram do Egito, eles saíram com muitas riquezas. Pediram para seus vizinhos: olha, o que você tem de ouro aí, de pedra preciosa, e roupas, e levaram tudo. Não só isso. Na sua caminhada, Deus preparou o alimento.
Deus preparou a água. Deus preparou a proteção para o seu povo. De dia a coluna de nuvem, de noite a coluna de fogo. É a presença de Deus junto com o seu povo. Então é o que eu te falo, igreja, você que está ouvindo essa palavra hoje. Às vezes você está vivendo uma situação difícil, mas não está escondido diante dos olhos do Senhor. E Ele tem algo preparado para a sua vida. Mas o que Ele quer de nós? Que a gente não desanime. Que a gente continue firme. Que a gente continue lutando. Eu não sei no que vai dar, mas eu me levanto e luto. Porque o Senhor é poderoso para suprir todas estas coisas. Deus deu também as leis, os estatutos, os mandamentos. E a glória do Senhor estava com eles. Aí chegamos no porém. Porém, faltou fé. Faltou a fé de continuar crendo no Senhor. Faltou a fidelidade. Muitos, depois que receberam tudo que eles desejavam, tudo que eles queriam, tudo que eles lutaram, depois que receberam, eles deixaram o Senhor de lado. Esse é um grande erro, irmãos. A gente luta, Deus entrega nas nossas mãos, e a primeira coisa que a gente faz é deixar a casa do Senhor. A primeira coisa que a gente faz é nos acomodar numa situação. E não é assim. Faltou isso para eles, faltou a fidelidade. Faltou o amor a Deus. E a palavra que fala em Hebreus, portanto, não puderam entrar no descanso. Então guarde isso no seu coração. Então o que aconteceu? Deus fez a promessa para um outro dia. Olha, vocês não entraram no descanso, mas eu tenho um descanso preparado para vocês. E aí acontece uma coisa maravilhosa, irmãos. É a coisa mais maravilhosa que eu posso dizer aqui dentro desse texto. Aí ele não olhou só para o povo de Israel. Ele incluiu toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus. Tanto Israel como o povo de Deus, ele diz, haverá um dia de descanso. Vocês vão entrar no descanso. Vocês vão entrar no repouso. E ele escolheu um novo dia e preparou todas as coisas através de Jesus Cristo. Amém? Então há um repouso preparado, há um descanso preparado. Então esse é o primeiro aspecto em relação ao povo de Israel. Agora eu quero falar sobre o povo de Deus. Descanso para o povo de Deus. Então, essa promessa aqui está falando a respeito de um descanso futuro. Nós conhecemos, né, o que Deus preparou para nós. Você conhece a palavra? O que Deus preparou? Deus preparou coisas maravilhosas. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, irmãos, eu acho que a pessoa que mais se aproximou assim, são duas pessoas que eu posso dizer que se aproximaram de entender o que será no futuro. Foi o apóstolo Paulo e o apóstolo João, que tiveram as visões do que seria o futuro. Nós não temos ideia. Não temos ideia. Irmão, nós passamos por lutas aqui, nós não imaginamos o que será a glória que Deus tem preparado para a nossa vida. Você não consegue imaginar a glória que Deus tem preparado. Paulo falou que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Né? A gente pensa que tem só um, né? E ele estava dizendo dele mesmo. Então, nós não temos ideia. Mas eu quero te dizer o seguinte. Fica firme. Permaneça. Esse lugar está separado para você. Está reservado para você. Jesus vem buscar a sua igreja. E nós sabemos que existe um lar celestial. O Senhor Jesus prometeu, eu vou preparar lugar. E depois eu voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, irmãos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai haver distinção. Tem pessoas, porque o único requisito é aceitar a Jesus como seu Salvador. E a gente tem o costume de falar, não, mas dificilmente um rico vai entrar no céu. Não, não é verdade. Tem muitas pessoas que aceitam a Jesus. Muitas pessoas estão aceitando Jesus hoje.
Tanto o rico como as pessoas normais como nós, né, que vive a vida ali na medida, como aquela pessoa que mora no barraco, irmãos. Que trabalha e ganha um salário mínimo e não pode pagar um aluguel, então ele arruma umas tábuas e monta um barraco. Deus vai buscar essa pessoa. E quando Jesus vier buscar essa pessoa, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Todas as coisas que são da terra, elas ficam. E o que vai levar para a eternidade? Aquilo que você tem no seu coração. Então não vai haver distinção entre rico e pobre. Qual a diferença do rico e do pobre hoje? A diferença é que o rico pode comprar todas as coisas e o pobre não pode comprar nada. Mas a salvação é de graça. É tanto para um como para outro. Aleluia. É de graça. É ouvir a palavra, receber lá no seu coração e dizer: eu creio, Senhor. Eu creio que essa palavra é para a minha vida. Eu creio que o Senhor morreu em meu lugar. Eu creio que o Senhor pagou pelos meus pecados. Eu creio que a minha vida está nas tuas mãos. Eu creio que o Senhor anda comigo. Essa é a diferença, irmãos. Aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E a palavra fala que nesse lugar, no descanso futuro, não haverá dor, não haverá tristeza. Mal nenhum chegará naquele lugar, porque a presença do Senhor estará naquele lugar. Esse é o descanso futuro que está preparado para a sua vida. Agora eu quero falar um pouco do descanso presente. Que descanso é esse? Que repouso é esse? Não é o repouso do trabalho, não é o repouso das dificuldades, não é o repouso das lutas contra o mal, não é nada disso. Mas é o repouso daquele que confia no Senhor, daquele que fala: o Senhor está à minha direita, daquele que fala: eu vou para onde tiver que ir, porque o Senhor está comigo. Seja qual for a situação, eu estou descansando no Senhor, descansando nos braços do Senhor. Eu estou louvando ao Deus da minha salvação. Está difícil, mas entra em adoração, entra na presença de Deus. Deixa a palavra do hino penetrar lá na sua alma, e você vai ver que coisas maravilhosas Deus vai fazer. E até ele cantou ontem aqui, ele está chorando louve, está com muito louvor. Eu também não sei a letra e também não sei cantar, né? Mas é isso, irmãos. Está difícil, louva a Deus. Diga: Senhor, eu te agradeço. E a gente tem tantos cantamos ontem também por tudo que tens feito, né, por tudo que vais fazer. E você é capaz de louvar a Deus por aquilo que Ele vai fazer? Nós podemos fazer isso, irmãos? Isso agrada a Deus. Mas, Senhor, eu te louvo, eu não sei o que vai ser, mas vem da sua parte, então é uma coisa maravilhosa. Nós experimentamos isso, só compartilhar rapidamente, não sei se eu já falei ou não. Nós experimentamos isso agora recentemente, quando nós tínhamos que mudar da casa, e aquela situação difícil, sem resposta, sem saber para onde ia, sem saber o que ia fazer. E a nossa oração era o seguinte: Senhor, não importa para onde nós vamos, o lugar que o Senhor preparar para nós vai ser uma bênção, porque foi o Senhor que preparou. Amém? Então, esse ânimo, Senhor, não importa, é aqui, é ali, não sei, mas uma coisa eu sei: Deus está comigo, Deus está contigo. Onde você está? Aquela música que o Nau canta, né? Onde quer que você vá, né? Que bênção, irmãos. Então, o louvor, você pode pensar em muitos louvores. Mas o que importa aqui é a atitude. Se a gente pegar lá o texto de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, e eu não vou dizer todo o texto, mas os irmãos sabem, ainda que a figueira não floresça, ou seja, se todas as minhas expectativas não forem atendidas, se houver dificuldade em tudo que eu fizer, se eu trabalhar e o outro colher o fruto, e assim vai. Eu já preguei isso aqui. Quem lembra da mensagem que eu preguei? Quem foi abençoado com aquela mensagem? O que ele diz? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, irmãos, eu não preciso me alegrar no Senhor somente quando Ele abre as portas para mim.
Não é para eu me alegrar no Senhor somente quando Ele responde a minha oração, mas eu me alegro no Senhor cada dia da minha vida, seja qual for a situação. Então isso é o descanso presente. Se a gente for analisar, o povo de Israel, quando ele entrou na terra prometida, eles entraram e estão lá até hoje. Passaram por muitas dificuldades, mas eles entraram na terra prometida. Eles entraram na terra da promessa. Eles entraram no primeiro repouso. Mas, irmão, não quer dizer que eles tiveram descanso. Até hoje, até o dia de hoje, vocês que acompanham a notícia sabem disso. É guerra, é luta, é gente lançando míssil, é gente fazendo atentado, até hoje. Mas eles entraram. Então quer dizer o seguinte, nós estamos dentro do propósito de Deus e nós vamos ter luta. Mas quem luta a sua luta é o Senhor. Quem está à frente de todas as coisas é o Senhor. Assim também é a igreja. Mesmo então, estando debaixo da promessa, nós continuamos enfrentando lutas. Mesmo estando debaixo da palavra e tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, nós continuamos enfrentando lutas. Irmãos, a cada dia nosso, cada dia, é um dia de luta. Cada um que trabalha aqui, que tem uma responsabilidade, além de lutar pelo seu sustento, pela sua família, você tem outras lutas. Você tem uma luta que é para aquelas pessoas que estão da sua casa, você ser o sustento, você ser a pessoa que está firme. Toda casa precisa de alguém que esteja firme. Não pode desanimar todo mundo. Então nós temos essa luta dentro da nossa casa. Seja qual for a situação, alguém tem que estar firme no Senhor, alguém tem que estar orando, alguém tem que trazer uma palavra de ânimo, alguém tem que dizer assim, olha, nós estamos passando isso hoje, mas vai dar certo, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Dentro da nossa casa, dentro da sua casa, talvez você seja a pessoa responsável por isso, de estar firme, independente da situação, e você está ali, chorando por dentro, mas está animando alguém. Essa é a nossa vida, essa é a nossa luta, irmãos. Tem que ter alguém firme dentro da casa. A nossa luta na igreja é a mesma coisa. Passamos por dificuldades, mas nós lutamos para que você permaneça firme. Nós nos esforçamos, nós nos dedicamos para que você não caia do seu ânimo, para que você não desanime, para que você permaneça firme na sua fé. É a nossa luta. Nós temos a luta também de levar a palavra para aquele que não conhece. Aquela pessoa que está distante do Senhor, é a nossa luta também. Mas nós estamos debaixo do repouso. Por isso, tão importante, irmãos, a oração, estar na presença do Senhor, parar e ouvir a palavra. Parar naquele momento mais difícil da sua vida, eu sei que estou falando com alguém agora, naquele momento difícil que você está ali, não sabendo, com o coração quebrado, e aí você vai e liga um louvor, e começa a cantar junto aquele louvor, e você começa a chorar na presença de Deus. Eu sei que tem gente que fez isso essa semana, ali chorando na presença de Deus, louvando, cantando junto, dizendo, Senhor, louvado seja o teu nome. Todos nós estamos aguardando o dia em que Deus vai dizer, tudo isso chegou até aqui, eu permiti, mas a partir de hoje, eu tenho uma mudança na sua vida. A partir de hoje, eu tenho algo para entregar nas tuas mãos. A partir de hoje, eu vou operar a minha justiça. E você vai se alegrar. Você crê nisso? Então, vive esse repouso presente. Vive esse descanso presente. Eu digo para você, eu garanto para você, Deus está cuidando de cada detalhe. E vai chegar um dia
Eu espero que seja breve. E Deus fala, muito bem, você foi fiel. Você permaneceu firme. Hoje entra a bênção na tua casa. Crê nisso? Então só quero que você agradeça o Senhor nesta hora. E se o Espírito Santo tocou no seu coração, sabe que é assim, Ele te ama. E Ele vai usar alguém para levar a palavra e consolar o teu coração. Então vamos ter só um momento de agradecimento. Obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu nome. Nós te agradecemos por esse momento tão especial que o Senhor preparou para nós. Eu te agradeço, Senhor, pela presença gloriosa do teu Espírito Santo neste lugar. Levando essa palavra de consolo, levando essa palavra que abençoa os nossos corações, Senhor. Oh, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por ouvir esta palavra. O Senhor tem preparado o repouso. Nós estamos aguardando e nos preparando para Ele. Mas nós queremos descansar também nesses dias turbulentos, nesses dias de dificuldade, tantas coisas, lutas, enfermidades, dores, privações, Senhor. Mas nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, como diz a palavra, o autor e consumador da nossa fé. E nós queremos permanecer firmes. Nós queremos viver pela fé este momento, Senhor, de espera, e dizendo, o Senhor está comigo, o Senhor é quem guia os meus passos, o Senhor é quem cuida da minha casa, o Senhor é quem cuida da minha família. Obrigado, Senhor, nós louvamos o teu nome, Senhor, eu te agradeço, Senhor, te agradeço. Porque eu sou um destes, Senhor, em que o Senhor tocou no meu coração no dia de hoje. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. Isso me dá ânimo e me dá forças para continuar louvando, trabalhando, anunciando, pregando, falando. Que o Senhor Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quem enviou o seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue lá na cruz, para a salvação de todo aquele que crê. Oh, Deus poderoso, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Nós estamos lembrando disso nesta hora, Senhor. Quando nós pegarmos esse pão em nossas mãos e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o seu corpo foi partido por nós. Quando nós tomarmos o cálice nas nossas mãos e dele bebemos, nós vamos dizer, Senhor, muito obrigado, porque o seu sangue foi derramado lá na cruz para pagar por todos os nossos pecados. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja, Pastor William.